louco. Artes na loucura ou no êxtase, castrou-se diante da grande deusa mãe. Daí, anualmente, em um culto que data de 900 a.C., era celebrada a tristeza de Cibele por seu filho. Mas no culto de Cibele foi dada grande proeminência a um elemento ainda muito estranho e especial. O terceiro dia da festa era chamado Dies Sanguinis. Nele, a expressão emocional por Atis alcançava o máximo. Cânticos repetitivos, danças e lamúrias misturavam-se, elevando ao êxtase e ao abandono emocional que atingia um auge orgiástico. Então, num frenesi religioso, os jovens começavam a se ferir uns aos outros com pedras, paus e facas. Alguns até executavam o sacrifício último, castrando-se em frente à imagem da deusa mãe e jogando as suas partes ensanguentadas sobre a sua estátua. Outros ainda corriam nus, sangrando pelas ruas e atiravam seus órgãos em algumas casas por onde passavam. Estas casas tinham a obrigação de suprir o jovem com roupas de mulher, pois agora ele havia se tornado um sacerdote eunuco de Cibele. Depois da castração, muitos desses jovens passavam a usar cabelos longos e vestir-se como mulheres, com roupas femininas, como você pode ver nesta estátua de um sacerdote de Cibele, datada do 1º século depois de Cristo. Esta era a sua estranha maneira de adorar a deusa mãe. É claro que muitas famílias mais tradicionais de Roma não aceitavam bem essa prática e, em alguns momentos, até o Senado chegou a considerá-la ilegal. Porém, por questões políticas e populares, pois eram muitos os que simpatizavam com a doutrina do grupo, o culto fora tolerado, apoiado e até oficializado. Outra religião muito popular nos dias de Cristo era o culto a Ísis e Osíris, do Egito. O culto à deusa Ísis se originou no Egito e passou por duas fases principais. Em sua versão egípcia mais antiga, quando não era ainda uma religião de mistério, Ísis foi considerada a deusa do céu e da terra, também do mar e do mundo subterrâneo invisível. Nessa fase remota, ela teve um marido chamado Osíris, o senhor de todos os deuses e também do mundo dos mortos. O culto de Ísis só se tornou uma religião de mistério depois que Ptolomeu I introduziu mudanças importantes em meados de 300 a.C. Nesta fase posterior, um novo deus chamado Serapis tornou seu novo cônjuge no lugar de Osíris, que, segundo o mito que contavam, havia sido morto por uma traição de seus rivais. Ptolomeu I introduziu tais mudanças a fim de sintetizar as crenças egípcias e gregas em seu reino, acelerando assim o processo de helenização do Egito. Mas talvez você esteja curioso para conhecer o mito de Ísis e Osíris e como esse deus, estranhamente mortal, teria sido morto por seus inimigos. Bem, segundo a lenda, houve uma rebelião no céu contra Osíris, liderada por Sete, seu invejoso irmão e... Aliás, o curioso é que esse mito parece contar uma história similar, ou espelhada pelo menos, na rebelião de Lúcifer no céu. A diferença é que no relato pagão, o rebelde sempre vence e destrona o Supremo Deus. Curioso é que até parece a mesma história do grande conflito celestial, desta vez distorcida ou contada na versão de Satanás, não é mesmo? Bem, continuando o mito de Osíris, aquele mito que estávamos contando, Osíris foi morto e encerrado num cofre por seus inimigos que, como dissemos, eram liderados por seu irmão Sete. O cofre, contendo o seu corpo, foi então lançado nas águas do rio Nilo para que não fosse jamais encontrado. Acontece, no entanto, que o cofre se abriu e as partes de Osíris foram espalhadas. Ísis então vai à sua procura e o recolhe. Então, nesse momento, Osíris retorna à vida, porém restrita apenas ao mundo dos mortos. Isto, porém, não impede que Ísis engravide dele e dê à luz ao filho da transcendência, chamado Horus, que tinha a missão de vingar a morte do seu pai e matar o deus Sete. Do Egito, o culto à deusa Ísis conquistou seu espaço gradativamente em Roma, como você pode ver nesta estátua, que é uma versão latina da antiga deusa egípcia, datada do ano 100 a.C. No princípio, a capital romana repeliu o culto, mas a religião entrou pouco a pouco na cidade durante o reinado de Calígula, por volta de 37 d.C., de modo que a sua influência foi se expandindo durante os 2 séculos posteriores e em alguns locais se tornando até a principal rival do cristianismo.
Este afresco encontrado nas ruínas de Pompeia mostra uma cena do culto a Ísis praticado em Roma, o que demonstra que se tratava de uma religião muito popular, especialmente dentre as classes mais favorecidas. De acordo com alguns historiadores, o sucesso do culto de Ísis no Império Romano é geralmente justificado por seus impressionantes rituais e pela sua esperança de imortalidade oferecida aos seus seguidores, o que demonstra a carência de um povo por uma mensagem que trouxesse salvação. Finalmente, temos então o culto a Mitras, da Pérsia, talvez o mais importante deles. Pelo que se sabe, esse culto só se tornou exponencialmente importante em Roma após o ano 100 d.C., mas se tornou um forte concorrente e objeto de sincretismo com o cristianismo pós-apostólico, isto é, aquele cristianismo que surgiu após a morte dos 12 apóstolos e daqueles que conviveram pessoalmente com Cristo. Originariamente, esta divindade que aqui aparece matando um touro celestial era um antigo deus da Pérsia e da Índia, conhecido como Mitra. Mitras era, portanto, um deus menor do zoroastrismo politeísta. Isto foi por volta do 6º século a.C., mas com o surgimento da dinastia aquemênica na Pérsia, esse deus se tornou crescentemente importante e no 5º século a.C. ele reapareceu como o principal deus dos persas, um deus de luz e de sabedoria, muitas vezes associado com o sol. Expandindo-se através do Oriente Médio e do sul da Europa, o culto do mitraísmo foi em breve estabelecido como uma religião maior e tornou-se uma das maiores crenças do Império Romano. É possível que os responsáveis por essa introdução do culto de Mitra no Império Romano tenham sido os legionários que serviam ao Império nas suas fronteiras orientais. As primeiras provas materiais do culto de Mitras datam de 71 ou 72 d.C. São estas gravuras e inscrições feitas por soldados romanos que procediam da guarnição de Carnatum, na província de Parnoia Superior, e que possivelmente tinham estado no Oriente na luta contra os pardos e no cerco de Jerusalém. Em finais do 2º século, o mitraísmo já estava amplamente popularizado no exército romano, bem como entre comerciantes, funcionários e escravos. A maior parte dos achados referem-se às fronteiras germânicas do Império. Pequenos objetos de cultos associados a Mitras também têm sido encontrados em lugares que vão desde a Romênia até aos arquedutos de Adriano, na Inglaterra. Mitras, tal como o deus era conhecido em latim, era o deus por excelência dos legionários, sendo, portanto, considerado o grande companheiro e guerreiro na luta dualística entre as forças da luz e das trevas, do bem e do mal. Nos últimos anos, em seu progresso no Império Romano, Mitras já era identificado como o solis invictus dos imperadores imediatamente anteriores e posteriores a Constantino, como você pode ver nesta moeda de Aureliano. Todas essas religiões pregavam uma espécie de Deus Redentor que morre e torna a viver, e uma religião ligada à natureza e também à participação sacramental do devoto, que tornava-se um com Deus redivivo. Havia também em todas a figura mística de um touro celestial e a prática do taurobolium, uma espécie de batismo com sangue. Nos mistérios de Cibele, o iniciado descia num fosso coberto de tábuas, sobre as quais sacrificava-se um touro. O sangue do animal caía pelas frestas sobre o rosto e o corpo do iniciado, que assim renascia para uma nova vida. No mitraísmo e no culto a Serapis, também havia a prática do taurobolium, mas com características um pouco diferentes. Apesar da tendência eclética assumida após o ano 300 d.C., cada uma das religiões de mistério estava separada e era distante das demais durante o século que viu o nascimento da Igreja Cristã. Todas elas assumiram formas diferentes em contextos culturais distintos e também sofreram profundas mudanças. Aliás, essas mudanças eram significativas, especialmente depois do século I da era cristã. Não obstante, de acordo com o pesquisador Ronald Nash, é possível apontar 4 características comuns entre elas. Primeiro, o cerne de cada religião era o emprego de um ciclo anual de vegetação, no qual a vida era renovada a cada primavera e terminava a cada outono. Os seguidores dos cultos de mistério imprimiam significações simbólicas complexas nos processos naturais de crescimento, morte, decadência e renascimento. Segundo,
faziam uso de cerimônias secretas, frequentemente relacionadas a um rito de iniciação. Todas elas compartilhavam um segredo ao iniciado, que consistia basicamente em informações sobre a vida do deus ou deusa cultuado e como os seres humanos poderiam alcançar a unidade com aquela deidade. Esse conhecimento era sempre um conhecimento secreto, inacessível a qualquer pessoa fora do círculo do grupo. Terceiro, centravam o culto ao redor de um mito, no qual a deidade tinha como característica principal o retorno da morte à vida ou o triunfo sobre os inimigos do grupo. E quarto, atribuíam pequena ou nenhuma atenção às doutrinas e à reivindicação de possuírem uma crença correta e verdadeira. Estavam principalmente preocupadas com a vida emocional de seus seguidores.